Olá, eu sou Camila Lima e esse é o Fala Doutor, reportagem multimídia produzida pelo jornal A Tribuna. O dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. No Brasil, segundo estimativa do Ministério da Saúde, 2 milhões de pessoas convivem com o transtorno. Será que é possível chegar à fase adulta sem saber que tem o transtorno do espectro autista? Hoje é mais fácil receber o diagnóstico? Como identificar? Para responder essas e outras perguntas, vamos conversar com o neurologista infantil Tiago Guzmão, especialista em autismo. Prazer em recebê-lo aqui no nosso estúdio, doutor. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Doutor, eu acho que para começar a gente tem que esclarecer o que seria o autismo, né? Quais seriam os sinais? Verdade. É importante pergunta. Então, o transtorno do espectro do autismo, segundo agora o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico, quinta edição, que é a partir de 2013, então classifica o autismo como transtorno do espectro autista, que engloba outros diagnósticos, outros nomes que ficaram para trás, por exemplo, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, né, síndrome de Ehlers. Então tudo está dentro da classificação do transtorno do espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por um dueto, ou seja, tem que ter um prejuízo, seja na quantidade como na qualidade, né, da comunicação, ou seja, da comunicação dessa criança com os pais, com a família, com a escola, certo? Tanto na quantidade como na qualidade com que ele se comunica, associado a um prejuízo também da socialização, o modo com que ele interage, empatia, enfim, né, a reciprocidade. Então eu falei de um prejuízo da comunicação social, associado ao quê? A umas dificuldades, a um prejuízo de comportamentos repetitivos e comportamentos restritos de interesses ou atividades dessa criança no dia a dia. Então, interesses restritos a um carrinho, o modo dele ter uma atividade de só brincar com um determinado tipo de objeto, o modo dele ver ou brincar com a rodinha do carrinho, o modo dele andar, o modo dele até falar de uma forma só, às vezes monotonal. Então, são interesses restritos e repetitivos, só ver o mesmo filme, só ver o mesmo desenho, né, de atividades e interesses. Então, um prejuízo da comunicação social e comportamentos restritos e repetitivos de atividade e interesse. Esse é o diagnóstico do dueto do espectro autista. A gente está falando aí, analisando por uma criança, mas e no adulto? Quais seriam, né, os sinais? O adulto também vai ter sinais semelhantes da criança? Às vezes, uma camuflagem que a gente fala, né? O efeito de masking, mascaramento. Quando a gente fala de um diagnóstico tardio, né? Aí eu vou colocar de uma forma mais didática. Antigamente a gente falava do quadro clássico, certo? Hoje em dia a gente não fala mais isso. Mas o quadro mais comumente que a população reconhece é aquela criança ou adolescente adulto que não fala, que tem comportamentos de se balançar, o comportamento do flap de balançar a mão, certo? De muitas vezes não vir a falar, ter dificuldades cognitivas, prejuízo do aprendizado, né? Isolamento social. Esse é o autismo dito que a população em geral conhece, de um quadro dito mais clássico, certo? Mas existem também crianças, adolescentes e adultos, esses já no diagnóstico tardio, né, que não apresentam muitas vezes essas classificações, esses sinais mais clássicos. Então a gente fala do efeito masking, que é uma camuflagem social, certo? Até mais comum em meninas do que em meninos. Então eu posso ter um diagnóstico tardio de um adolescente que vai mascarar, porque ele já está falando bem, mas pode se passar como um humor introspectivo, uma timidez, uma dificuldade de fazer amizade, certo? Um prejuízo leve do rendimento escolar, que às vezes ele tem que um apoio, ele vai conseguindo, mas ele sempre tem que ter um apoio na escola, certo? Um prejuízo muitas vezes de realmente, aquela fala da sensação de pertencer ao grupo, aí tem muito bullying, certo? Que gera ansiedade, gera um adolescente muitas vezes depressivo, e isso camufla os sinais e sintomas do espectro autista. E muitas vezes chega na fase adulta com a história de, na infância, seu quadro 1, nível 1 de suporte, que é inteligente, inteligência média ou inteligência superior, certo? Às vezes até numa superdotação, que não atrasou a fala, então a mãe não tem aquele sinal mais clássico do autismo que é o atraso da fala, então não atrasou a fala, inteligência preservada, mas que tem uma dificuldade social, né? Brinca com idades menores ou com adultos,
certo? Uma dificuldade de interagir, linguagem de duplo sentido, expressões de duplo sentido, né? Sátiras, expressões muitas vezes ali destacadas de humor, não tem. A dificuldade de, não que não sentem, mas de demonstrar essa empatia, certo? Então, carinho, amor, muitas vezes tem uma reação exacerbada por uma coisa que é trivial do dia a dia, né? Uma insistência a rotinas, uma inflexibilidade cognitiva. O que é isso? Uma resistência comportamental. Só quer fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que dele. Se colocar alguma coisa extra do que ele planejou, parece que já entra em um comportamento que a gente fala disruptivo, um comportamento problema, um comportamento de uma desregulação comportamental, né? Isso pode vir para a fase adulta. Então eu posso passar ali ensino médio, faculdade, posso estar lá no adulto com dificuldade social, com dificuldade de entender linguagem figurada, certo? Dificuldade muitas vezes de fazer amigos, uma camuflagem social ali de umas fugas e esquivas de demandas sociais. Vai bem na faculdade, porém sempre tem um humor mais tímido, introspectivo, uma ansiedade, às vezes confunde com depressão, que na verdade é um histórico passado de um transtorno do espectro autista. E muitos adultos hoje convivem com autismo sem saber? É mais difícil dar um diagnóstico para um adulto? Assim, o especialista treinado, ele já consegue elencar, né, fazendo uma história prévia, certo? E você já tem esses pontos muito bem marcados da infância precoce, da adolescência até chegar na vida adulta. Então, ninguém abre um quadro de autismo, né, depois de 20 anos. Isso já tem uma história passada de prejuízos. Então, o autismo, eu não, por exemplo, agora com essa minha idade, eu não poderia ter se eu não tive na infância. Isso. Não, provavelmente você não é autista de hoje, né, de semana passada para hoje, né? Não, você já tem uma história de prejuízo lá atrás na sua infância, social, afetivo, emocional, na adolescência, que às vezes estava um pouco camuflada pela ansiedade, pela depressão, pelo humor mais introspectivo, certo? Pela dificuldade social, e que muitas vezes aflorou agora numa situação de estresse, por exemplo, certo? Você não planejou de trabalho, enfim, troca de emprego, sabe? Então, muitas vezes eu tenho gatilhos de exacerbação dos sinais e sintomas, mas que já vinham presentes lá de trás, né? O autismo ele se manifesta antes dos 3 primeiros anos de vida, a maioria, né? E perdura por toda a vida. Mas, sim, existe tratamento, existe intervenção que eu consigo melhorar, né? A parte cognitiva, intelectual, escolar, eu consigo melhorar a parte de comunicação social, ou seja, melhorar a linguagem. Eu falo da linguagem da fala do vocal, né? Vocal e não vocal. Por quê? Porque a gente pode se comunicar não verbalmente, né? Você balançando a cabeça e tudo, a gente está se comunicando, eu sou o falante, você é o ouvinte, mas a gente está numa comunicação aqui, certo? Então, muitas vezes eu posso melhorar essa comunicação vocal ou não vocal, posso melhorar a parte pedagógica e pode melhorar a parte de maturidade, de independência, de interação social, com os treinos de habilidades sociais. Então, dá sim, com a intervenção precoce, eu evoluir para um adulto mais funcional, que eu digo, né? Mais independente. Mas essa questão dos adultos conviverem com autismo sem saber, você percebe isso? Está tendo mais diagnóstico ou é porque as pessoas não eram diagnosticadas na infância? Os dois. Então, está tendo mais diagnóstico porque a classificação ficou um pouco mais ampla, então mais fácil para o médico elencar, né, os sinais e sintomas, mas também está tendo muitos casos, né, de diagnósticos que não eram diagnósticos como base, mas estão camuflados pela depressão, camuflados pela ansiedade, camuflados por um TDAH, né? Mas existe um prejuízo social, emocional, que na verdade não é a comorbidade, não é o diagnóstico de ansiedade e depressão que ele está tendo. Está camuflado por um autismo de longa data, certo? Como saber, então, no adulto, quais seriam esses sinais claros, assim, do autismo? Pois é, a gente falou dessa tríade, né? Da criança, que é um prejuízo da comunicação, certo? Seja verbal ou não verbal, da interação social e esses comportamentos repetitivos. Não vai ficar muito diferente do adulto, não. Porém, talvez de intensidades, proporções diferentes. Então, você pega, por exemplo, um adulto que diagnostica tardiamente, com 20, 30 anos, com um espectro autista, na verdade, na infância dele ou na adolescência, talvez não atrasou muita fala, mas sempre teve um comportamento repetitivo, um seguidor de regras, que ele muitas vezes desorganizava ou ficava mais agitado, inquieto, se saísse da rotina dele.
Então a rotina, a repetição, de uma certa forma sempre vai estar na vida do adulto e do adolescente autista, certo? Muitas vezes não tem tanto atraso de fala, muitas vezes a inteligência é normal, mas tem fator ali social, afetivo, emocional, de vínculos na infância, sempre gostar de brincar sozinho, uma dificuldade de fazer amigos, uma dificuldade de ser aceito no grupo social, certo? Um prejuízo muitas vezes dessa parte de sempre introspectivo, tímido, né? Ou o outro contrário, ser extrovertido demais, que não tem aqueles filtros sociais. Fala o que pensa, certo? Às vezes não é que não tem empatia, não tem uma demonstração de empatia correta, certo? Quando é com ele, sofre demais porque tirou alguma coisa sem avisar dele. Mas se ele fizer com outra pessoa, talvez ele não tenha tanta empatia, o zelo, o cuidado, né, de reconhecer emoção, sensibilidade no outro. A gente tem a pergunta de uma leitora, a Priscila Silva. Ela fala assim: meu filho é autista e tem TOD, transtorno de oposição desafiante. Hoje é muito difícil lidar com a questão de ser contrariado, né? Na vida adulta, ele consegue lidar melhor com as frustrações? O transtorno opositor desafiador, o TOD, ele é uma das comorbidades que está associada ao TEA. Mas o transtorno opositor desafiador, ele dificulta o dia a dia da criança porque passa a ter uma rigidez comportamental. Ele coloca na cabeça que quer fazer daquele jeito e muitas vezes desafia, né? Faz oposição à regra, principalmente figuras de autoridade, pai, mãe, professor. Aquela criança que se eu fizer tudo o que ele quer, e não pode ser assim, vai ficar um dia mais ameno. Mas quando coloca regras e limites, ou seja, figuras de autoridade, então o dia a dia fica mais difícil, fica mais pesado esse manejo comportamental. Por isso que eu falo que essa inflexibilidade comportamental, essa rigidez de pensamento, isso tem que trabalhar com o psicólogo, analista do comportamento, para a gente conseguir vencer e deixar esse comportamento mais flexível, certo? Quando é intenso e leva a prejuízo, além da parte de terapia, a parte medicamentosa ajuda muito, né? Quando o neurologista avalia o prejuízo, pode amenizar essa resistência comportamental, muitas vezes associada até com uma ansiedade, quer fazer do jeito dele, da forma dele. Isso dá para a gente amenizar, para ter uma melhor qualidade de vida, quando tiver necessidade, né? A Lucimar Dutra também fez uma pergunta. Ela fala assim: a puberdade no autismo pode ser mais tardia? Como é o nome dela? Lucimar. Lucimar, a pergunta também é importante. A gente vê no autismo até um adiantamento da puberdade, viu? Às vezes o ginecologista está fazendo bloqueios hormonais para a menina não menstruar com 8, 7 anos de idade. Nossa! Ele sabe que tem uma tendência a ser uma seletividade alimentar grande no autismo, comer determinados tipos de comida, às vezes comidas muito com conservante embutidos, enfim, não tem uma alimentação saudável pela seletividade alimentar, que pode ser desde o comportamento até uma alteração sensorial do paladar, que faz com que ele coma sempre determinados tipos de alimento, mas pode. E a parte da puberdade do autismo, ela é tão delicada, porque você imagina, na puberdade eu já tenho hormônios que alteram meu comportamento, eu fico às vezes um pouco mais arisco, certo? Eu quero enfrentar, às vezes, figuras de autoridade, né? Na menina tem cólicas menstruais, fluxo sanguíneo alterado, até para regulação do ciclo menstrual no primeiro ou segundo ano. Você imagina esses picos hormonais numa mente que ainda não tem a maturidade adequada para a idade. Então, como é que ele lida com a estimulação genital, né? Então, com a parte todinha do ciclo menstrual precoce, numa cabeça que ainda não está preparada para a maturidade de acordo com a idade. Então é mais tendencioso a ter comportamentos disruptivos, mais ansiedade, mais comportamentos opositores desafiadores, certo? Mais prejuízos no rendimento da escola pelo comportamento, mais picos de impulsividade, por essa parte hormonal estar um pouco mais precoce, ou quando é tardia, muitas vezes, a gente tem que ver, né, medicação, a gente tem que ver alguma coisa até genética nessa criança que pode estar tendo ali uma puberdade mais depois de 15, 16 anos. Né? Quem mais tem o transtorno? Meninas ou meninos? Homens? Meninos. E por quê? Uma proporção... O autismo tem muita característica hoje que a gente fala de neurogenética. Então a parte genética é muito forte. Então, se você me perguntar hoje, 2023, quais as principais causas do autismo, eu falo genético. Né? Inclusive, por exemplo, quando você tem um filho autista, primeiro filho,
Primeiro filho, a tendência do segundo filho vai em torno lá de 6 a 10%. Se o primeiro filho for menina, a chance do segundo filho até aumenta. Primeiro filho, né, do casal menina, a chance do segundo filho também estar dentro do transtorno espectro autista é alta. Aí quando eu tenho mais de 1, 2, 3 irmãos autistas, a chance vai aumentando para 30%, quase 40% do terceiro ou quarto filho tendo espectro autista. Mas comumente é 3,6, 4 meninos para uma menina. E qual que seria o tratamento para a criança e para o adulto hoje? Importante. Quando a gente fala de intervenção precoce na criança, né, precoce eu falo, Deus quiser, antes de 2, 3 anos de idade, a gente já começa a intervenção, é a parte da análise do comportamento, o analista do comportamento que é o psicólogo, a intervenção ABA, fonoaudiólogo, né, o terapeuta ocupacional para as questões sensoriais gustativas, sensoriais auditivas, certo? Sensoriais do toque, ou até mesmo de sensoriais, o terapeuta ocupacional para AVDs, que é atividade de vida diária, saber calçar um sapato, saber vestir uma roupa. A gente fala que às vezes mais de 60%, 70% dos autistas cursam com algum prejuízo motor, seja hipotonia, alteração de coordenação, de equilíbrio. Então, muitas vezes a educação física é fundamental, né, a psicomotricidade, para estar trabalhando essa parte motora da criança. Todo autista vai ter dificuldade de comunicação, doutor? Porque você falou muito disso, mas é um sinal, o sinal mais claro seria dificuldade de comunicação? A grande maioria, né, lembra que a tríade do espectro autista de forma mais didática é prejuízo da comunicação, socialização e comportamentos repetitivos. Muitas vezes eu tenho uma dificuldade da comunicação. Não é muitas vezes a quantidade de palavras que eu vou falar, mas desse modo de eu me comunicar e interagir com o outro, certo? Eu tenho uma comunicação muitas vezes mais tímida, mais introspectiva, uma dificuldade de expor meu pensamento, certo? De colocar meu ponto de vista, de aceitar outro ponto de vista. Olha como é que a comunicação social tem um prejuízo aí. A gente está falando dessa questão da característica na personalidade, né, do adulto, e uma coisa assim, aí surgiu aqui entre os colegas, será que eu posso ter? Porque, né, eu tenho alguns sinais que podem... E o que a gente observa é, por exemplo, se a gente joga no Google lá, né, sinais de autismo em criança. Uma das coisas que vem é a criança ficar rodando a rodinha do carrinho, ou então a criança ficar mexendo no ventilador. Mas eu acredito que muitas crianças têm, porque a maioria das crianças que eu vejo tem interesse pela rodinha, pelo ventilador. E como que a gente vai saber que aquele sinal não é o autismo? Tem muitas crianças que têm interesses específicos para uma brincadeira, que não são autistas, que andam na ponta do pé e que não são autistas, certo? Que tem uma dificuldade muitas vezes de falar, que atrasam a fala, que não são autistas. Por isso que eu falo que o autismo, eu vou colocar que é uma densidade maior, eu tenho que ter um prejuízo de mais áreas para a gente diagnosticar o autismo. Então não é porque eu teve um atraso do balbucio que eu sou autista. Não é porque eu estou andando na ponta do pé que eu sou autista. Não é porque eu estou fazendo flapping, eu balanço a mão, eu sou autista. O flapping eu posso ter estereotipias em ansiedade, eu posso ter em TDAH, certo? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que muitas vezes não está dentro do diagnóstico do transtorno espectro autista. Então tem, por exemplo, os transtornos específicos de linguagem, antigamente chamado distúrbio específico de linguagem, o DEL, que não tem nada a ver com o autismo. É específico do atraso da fala. Eu tenho um transtorno de comunicação social, que eu tenho um prejuízo da comunicação, tenho um prejuízo da socialização, mas eu não tenho comportamentos restritos e repetitivos. Não entra dentro do espectro autista, certo? Então tem outros diagnósticos que podem ter características do autismo, mas que não completam o grande grupo do diagnóstico do espectro autista. Interessante. Hoje, o que mais atrapalha no tratamento na infância e na vida adulta? Olha, eu falo que hoje a falta de informação. A gente faz um trabalho de formiguinha aqui, né? Então, quando a gente tem a oportunidade dos grandes veículos de comunicação, acho que a gente atinge muito mais pessoas, mas a falta de informação profissional, parte médica, parte não médica de terapeutas, de reconhecer precocemente da parte pedagógica. Então é uma cadeia ali de dificuldades do médico reconhecer hoje o espectro autista, dos terapeutas estarem se qualificando para atendimento do autista, dos professores estarem se capacitando para receber nas escolas e fazendo intervenções adequadas, certo?
dos pais que também estão sem informação, porque a informação hoje no Brasil também ela é um pouco difícil, limitada. Então, quanto mais a gente conscientiza, mais a gente ganha o grande público e a mãezinha lá que nunca viu o que é autismo vai começar a pensar e levar para a intervenção precoce. Então, acho que a falta de informação, a negação, as dificuldades do especialista, né, de ter ali o estudo e reconhecer precocemente, faz com que a gente tenha as maiores dificuldades hoje no diagnóstico do transtorno do espectro autista. Na vida adulta, o adulto tem dificuldade também quando ele recebe esse diagnóstico? Muito. Eu achei que era mais fácil para o adulto. Muito. Porque você já pensou? Eu tenho uma história de 30 anos, 40 anos, que eu fui tratado, passei por um monte de profissional, e eu estou ainda não encaixando no depressão, não estou encaixando na ansiedade, e eu recebo um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, para a assimilação desse diagnóstico, que não é de agora, é de um longo de uma vida toda, também é difícil, certo? Ao mesmo tempo que é libertador, porque ele começa a se reconhecer, também é difícil a aceitação. E qual a mensagem que o senhor deixaria, já que a gente está falando aí de um Dia Mundial de Conscientização, o que é a mensagem que você acredita ser importante para esses dias? Eu falo que sempre quando eu puder falar, a frase que eu tenho na minha cabeça é que tempo é cérebro. Então, se eu tenho qualquer atraso do meu filho, em qualquer faixa etária, se eu desconfio, eu falo que mãe e pai, eles sabem do filho, são os maiores observadores. Pai e mãe o médico tem que valorizar, tem que escutar, ir atrás, investigar, né? Então, quando eu tenho ali uma capacidade de reconhecer precocemente e de intervir precocemente, provavelmente o seu filho, sua filha vai ter uma maior funcionalidade na vida adulta. Então, não perder tempo. Suspeitou, mesmo que não seja transtorno do espectro autista, estimula. Porque tempo é cérebro, senão eu perco tempo de incentivo, de estimulação do seu filho. Tem mais alguma coisa que o senhor acha importante acrescentar sobre esse tema, doutor? Eu gostaria muito que tivesse uma parceria, escola, terapeuta, médico, fosse uma interdisciplinaridade, porque isso é fundamental em prol do ser único, da pessoa, da criança, do adolescente, do adulto espectro autista. Então, cada vez mais a gente se capacitar, o autismo, eu preciso de ter estudos diários, né, de artigos novos, porque a gente estudando, reconhecendo e colocando em prática, todo mundo ganha, principalmente a criança. Muito obrigada, doutor, pela presença aqui. Viu? Falar sobre esse tema, eu acredito que vai ajudar muitas famílias a esclarecer e fazer com que elas, né, levem seus filhos para serem tratados, que é o mais importante, como o senhor falou, não negar tratamento, né? Verdade. Obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado. E a gente que agradece. Esse foi o Fala Doutor, uma reportagem multimídia produzida pelo jornal A Tribuna. E esse episódio está disponível na versão impressa de A Tribuna, portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.